Olá pessoal, sou Danilo Oliveira, nós vamos falar agora sobre a questão da formação do Estado moderno. Então é o seguinte, nós temos a formação do Estado moderno acontecendo em lugar da situação feudal, né? Então o que é o Estado moderno? O moderno é toda essa configuração estatal que acontece a partir da Idade Moderna, né? Em lugar da situação que havia no modo de vida feudal, porque nos feudos, né, não tinha um Estado centralizado. Então começa essa ideia de existir um Estado centralizado a partir da vida moderna, né, e contemporânea, principalmente na vida contemporânea, onde esse Estado ele vai se complexificar ainda mais, né? Lembrando que quando eu estou falando Estado com E maiúsculo aqui, eu estou falando de todo esse poder público que vai se desenvolvendo. O que acontece é no século XV, e aí a virada para o século XVI, nós temos a formação do Estado moderno em algumas regiões da Europa, né? Então, antes mesmo, lá no século XII, já Portugal começou isso, né? Mas a Espanha vem no século XV, aí vem a Inglaterra também praticamente na mesma época, né? Com a Guerra dos 100 Anos que ela teve com a França. Então o Estado ele vai se formando, né? E aí, com isso, pessoal, vai se configurando uma nova situação de poder em comparação com o que havia antes, que era a Idade Média. Porque antes, pessoal, na Idade Média, o que acontecia era uma fragmentação. Tinha nobres comandando diversas regiões, os feudos, que acabaram se transformando em lugares maiores depois, mas a situação era toda fragmentada, né? Então você não tinha um poder centralizado. Então cada região tinha ali diversos nobres, né? Então cada nobre comandando um feudo ou um lugar ali determinado, né? Então o duque poderia comandar um ducado, o conde um condado, e assim vai, né? Então príncipes comandavam região, que aí tinha a questão de ser um principado. Então, pessoal, era toda fragmentada aí a questão da configuração do poder na Idade Média. Isso vai mudar com a Idade Moderna. Tem que entender, pessoal, que na Idade Moderna, que é o que vem a partir daí, começa uma centralização de todo esse poder. A centralização, pessoal, ela vai se dar em várias áreas, tá? Então, que áreas vão ser essas? Centralização das Forças Armadas, por exemplo, porque na Idade Média, quem fazia a parte militar era o nobre. Isso vai começar a mudar. A maior parte das Forças Armadas ainda são de nobres, né? Então, depois é que vai começando a acontecer essa transição para exércitos mais profissionais, né? Mas no início ainda da formação dos estados, eram os nobres que lutavam. Mas você não vai mais ter aquela questão de ter vários nobres ali com seus apoios militares, né? Então cada estado vai começar a formar seu próprio exército, sua própria marinha, e aí então tem essa centralização das forças armadas. Os impostos, porque antes cada feudo coletava o seu imposto, né? Cada senhor feudal tinha o seu tipo de tributação. Muitas vezes até as cidades, né, tinham que pagar ali a tributação para um senhor feudal, acontecia às vezes, né? Mas agora não vai mais ter essa fragmentação. A partir da formação do Estado moderno, ele começa a concentrar toda a coleta de impostos. Por que ele precisa fazer isso? Ele precisa fazer isso para manter toda a estrutura estatal, inclusive as Forças Armadas. A burocracia, né, porque toda a organização do Estado vai depender da burocracia. A burocracia é toda a organização estatal hierárquica, né? Então toda ela, à medida que o Estado vai crescendo, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, você vai precisar acompanhar essa complexidade, então a burocracia ela vai ficar maior. Então a burocracia é isso, essa questão dessa hierarquia que existe aí no funcionalismo, né, dentro do Estado. Então são os funcionários do Estado que vão participar aí desse desenvolvimento, dessa hierarquia que vai se construindo. Você vai ter um setor que vai administrar as finanças do Estado, outro setor vai administrar as Forças Armadas, outro setor vai administrar a questão da coleta de impostos, outro setor vai administrar a questão da criação de infraestrutura. Então cada setor vai comandar uma coisa diferente, tudo isso faz parte da burocracia estatal. Precisa tomar cuidado com essa questão do termo burocracia, porque muitas vezes ele passa a impressão de ser apenas aquela questão de ser algo demorado, né, de algo que precisa de muitos trâmites, mas a gente tem que se atentar para esse outro significado aqui, de que ele é a formação do próprio aparato estatal. Pessoal, com isso também nós teremos a centralização das leis, né? Porque as leis elas eram todas únicas de determinado lugar, né? Então, às vezes, um crime não era punido da mesma forma em dois lugares, né? Um você poderia perder o braço, no outro você poderia perder a mão, no outro você poderia ser castigado com chibatadas e o outro não. Então, agora, pessoal, a punição vai ser a mesma para uma região única maior, que vai ser o Estado, vai ser um país, né? Então, você vai ter uma legislação sendo criada para um lugar maior. E, pessoal, para o desenvolvimento desse Estado e também do país, de cada país, você vai ter uma aliança cada vez mais frequente entre os reis e as burguesias. Aliança entre o poder e o dinheiro, o poder representado pelo rei e o dinheiro representado aí pela burguesia, né? Então, a burguesia depende do rei
para ter novas conquistas e ter novos clientes. O rei vai depender da burguesia para ter mais pagadores de impostos, né? Porque uma coisa vai alimentando a outra. Então a burguesia espera as conquistas do exército aí do país, e aí ela abocanha novas regiões para ter um aumento ali dos seus clientes, né, dos seus consumidores, e com isso o rei sai ganhando porque a questão vai ter mais pagadores de impostos, né, para manter toda essa estrutura. Então é a aliança entre poder e dinheiro. Pessoal, a formação do próprio capitalismo acompanhou também a formação dos estados nacionais. Então provavelmente sem a formação dos estados nacionais o capitalismo não teria conseguido ter o aparato para poder se desenvolver também, porque o Estado cria as condições gerais de produção para que o capitalismo possa se desenvolver. Então a criação de toda a infraestrutura nacional, pessoal, passa a ser então feita pelo Estado nacional, né? Então a burguesia ela precisa desse Estado funcionando por isso. Então, pessoal, em linhas gerais, esta é a formação do Estado moderno. Na próxima aula a gente continua. Por enquanto é isso daqui. Obrigado.